Ser ou não ser, eis a grande questão. Mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio? Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão. Eu quero tesão. Boca na boca, olho no olho. Não resistir à emoção. Emocionada, sim. Afinal, dizem que viver é pra quem tem coragem. E eu digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem, coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e hoje a louva tá diferente, mas é porque o papo não podia esperar. Nos últimos meses, um corte da cantora e compositora Day Lins, aqui na nossa podcast, viralizou e acabou caindo em páginas de extrema direita e LGBT fóbicas, que acabaram usando para reforçar argumentos da cura gay. É realmente inacreditável e por isso eu me junto aqui hoje à advogada especialista em direito tributário, contratos, consultivo empresarial, área civil e trabalhista, que também é a advogada que compõe o jurídico da Louva-a-Deusa, Ana Carolina, doutora Ana Carolina Tenerelli Barbará. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, Sô. É tão chique falar assim com a Carol, gente, porque a Carol, a gente se conhece desde que a gente era pituca. A doutora Ana é muito chique. Ai, eu amo. E óbvio, como não podia ser diferente, estamos aqui também com a maravilhosa cantora, que eu já aqui falei milhões de vezes, elogiei milhões de vezes essa voz e essa potência, Day Lins. Obrigada por estar aqui. Oi, gente, que isso, eu acho que é importante a gente tá aqui. Aliás, a gente tá aqui porque recebi uma mensagem de Day, Oi. falando assim: meu, olha o que tá rolando aqui, a gente precisa se organizar e fazer alguma coisa. Sim, Enfim, a gente vai chegar lá porque é o corte da Day falando uma coisa muito importante, acabou indo para lugares que a gente não queria. A gente vai mostrar esses vídeos aqui também, trechos desses vídeos, mas são vídeos que comentam o momento em que você conta no episódio que você se descobriu pansexual. Cara, eu acho que foi um dos momentos mais lindos, assim, porque nesse mundo que a gente vive, a gente sabe que até dentro da nossa comunidade existe tanto preconceito, né? Tanta bifobia, e a pessoa sair de um lugar de uma monossexualidade, então ela se dizia lésbica, e se dizer pan é muito mal visto dentro da própria comunidade também, então exigiu muita coragem, né? O que você sentiu quando você estava lá e resolveu se abrir sobre isso? desde a primeira vez que eu falei sobre isso, o meu maior medo era: "Meu Deus, quer ver? Vão achar que eu virei hétero", né, o que aconteceu. Mas, para além disso, era de como a comunidade ia me receber ou me entender, né. Inclusive no próprio podcast eu falo assim: "Nossa, eu que tinha a cara mais, né, sapatônica de não sei do que, não sei do quê". Então eu realmente me preocupava com a influência que eu tinha e a representatividade que eu tinha para várias pessoas, nesse lugar. E foi uma questão para mim interna, ainda é para mim uma coisa que é difícil de assumir. Por isso que é tão subversivo, né, assumir que eu gosto de homem. Para mim é uma coisa que eu nem fico divulgando muito isso. E Uma aí coisa que a gente dá uma escondida. a gente deixa no off. Só que, eu não consigo viver em paz vivendo minha vida no off, com as pessoas me entendendo, me percebendo de uma forma que eu já não, né. Então eu me sentia meio que uma farsa no momento que eu estava começando a me entender. Eu falei: "Vai ter um momento que eu vou precisar falar, que eu tô aqui me redescobrindo, e isso vai ser um choque para as pessoas enorme, porque foi para mim", entendeu. Então naquele momento, do jeito que eu me abri, eu já tinha falado em outras entrevistas, mas no Louva a Deus eu fui muito específica, né, e ainda mais a gente estava falando na verdade sobre a minha vida após o término, e o quanto isso me possibilitou conhecer várias camadas de mim, assim, que realmente não tinham como eu aprofundar nelas, porque elas estavam completamente aprisionadas dentro de um sistema não muito imaginário,
de crenças e várias outras questões, assim. Eu também namorava, então não tinha a menor condição. Então foi desafiador, assim. E aí, quando eu vi o podcast, eu falei, nossa, se isso aqui... Eu ainda pensei, eu juro que eu pensei, se isso aqui cair na mão de gente errada, quer ver que vão usar? A própria comunidade já estava usando para me invalidar. Muito, assim, desde que agora a Dai pega homens, a Dai não sei o que lá, não sei o que lá. Então, é como se eu sentisse que... Antes, enquanto eu me entendia lésbica, eu sentia que a lesbofobia é real para um caramba. Então, parece que Mas é de fora da comunidade, mas né? de fora da comunidade. E dentro da comunidade, ao mesmo tempo, parece que você só existe para mulheres que gostam de mulheres. As outras siglas não te veem, o resto do mundo, então, nem se fala. Então, eu sei como é. Então, eu me sentia assim, eu só tinha relevância para mulheres que gostavam de outras mulheres. E quando eu me entendi, então, eu me tornei um símbolo disso, né? Meu primeiro single, Mina, tu nem quis olhar na minha cara. Minha relação era, naturalmente, na minha vida, estava me relacionando com mulheres, naturalmente. Então, tipo, eu cantava sobre a minha vida, naturalmente. Então, eu me tornei um símbolo de algo que eu, de fato, estava vivendo. Só que, né, colocamos ali eu coloquei o rótulo, né? Que eu também acreditava muito nisso. E aí, não era. Chocantemente, para todos não era. E dar de cara com essa... Antes eu sentia que era esse apagamento, tipo, de todo mundo. Agora eu sinto que, tipo assim, a pessoa vê, mas não te leva a sério. Tipo, tipo, ela não decide o que ela quer, né? Agora a lá vai. Agora daí... Tipo assim, é como se tudo que eu vivi, as namoradas que eu tive, as paixões, as relações que eu tive, os traumas que eu tive. Nada eu vivi porque agora eu dei um beijo nos caras por aí, tá ligado? Tipo, então, de repente... E eu tô falando agora, isso de dentro da comunidade. E aí, é como se agora... O que eu... Não, claro que eu não tô generalizando todo mundo, mas é algo muito perceptível. De várias pessoas que me acompanhavam e agora meio que caralho, você me acompanhava só por causa da minha sexualidade, então a gente já vê uma problemática aí, né? Então, assim, a única coisa que eu tinha de interessante era a minha sexualidade. Que fetiche é esse das pessoas, né? Pela sexualidade das pessoas. E ao mesmo tempo, o que eu vivi não deixa de ter sido vivido. Eu não... E o que eu falei no podcast, da minha experiência e como eles pegaram o corte, é pra dar a entender que, tipo, beleza, eu era lésbica e agora eu peguei homem e de repente eu virei hétero. Não, tipo assim... Eu acho que eu sou geminiana em todos os aspectos da minha vida. Sei lá, assim. Livre, Livre, né? E sexualidade é esse lugar fluido, né? Se a gente se permitir viver o bastante, tiver tempo suficiente, a gente vai perceber que os nossos desejos estão em lugares diferentes, que a gente tem a possibilidade de, num momento, querer uma coisa e outra. Gente, se experimentar nesse lugar da sexualidade é muito, muito rico. Sexualidade é fluida, não tem um momento que você precisa se decidir de absolutamente nada, né? Eu concordo plenamente e aproveita a sua fala para dizer o quanto a nossa comunidade, na minha opinião, falha muito em ficar discutindo sobre coisas como essa. Tipo, a gente fala que a sexualidade é fluida e aí as pessoas falam, nossa, eu tava ouvindo elas e vou parar de ouvir agora porque falou que a sexualidade é fluida e eu não concordo. Você vai deixar de viver a sexualidade que você tá vivendo? Não, a gente quer que você viva. Tá de boa. Agora, se eu acredito que pra mim é fluida, você acha que não, que ela é rígida, vai vivendo. E fé. Agora, o que acontece entre a gente na nossa comunidade é que, tipo, nossa, ela falou isso, sobre isso. Ela não representa. E aí, ela falou que é pan, não falou que é bi. Aí, Qual que é a diferença? Nenhuma. E aí? Mas tá lá, LGBTQIAP+. Então, pra mim também não tem diferença, mas tem pan é bi e pan. Você acha que bi é só isso? Então eu sou pan. Você acha que, você acha que pan é o quê? Então eu sou bi. Tipo assim... Depende do que você considera, porque pra mim nada vai mudar, entendeu? Eu acho que as siglas são pra gente se organizar socialmente, pra gente se encontrar ali e tal, mas se a gente for olhar de fato, não é a sigla que nos define. Uma vez eu ouvi uma coisa acho que foi do Spartacus, eu estava fazendo uma entrevista com ele falou assim, eu amo, ele falou assim,
é orientação sexual por um motivo. Porque não é rígido, né? É uma orientação, não quer dizer que é uma coisa fixa necessariamente, entendeu? Agora, você falou esse negócio, eu morro de medo de um dia, eu hoje namoro, tal, com uma mulher, mas morro de medo de um dia esse relacionamento terminar, por algum motivo, eu me relacionar com um homem, e aí eu nunca mais poder falar pra comunidade, eu nunca mais ser lida como a pessoa bi que eu sou. Mano, esse sabe? esse era um dos meus maiores medos, assim. E isso literalmente tá acontecendo. Eu fui ontem num rolê. Sim. Ontem, gente. Eu estava ontem num rolê. E uma pessoa que me conhece há anos, que eu não via há uns 2 anos, chegou em mim e falou: Nossa, que eu tava toda. Como é que se diz? Femme, né? Uhum. Toda feminina no rolê. E aí ele chegou assim, aí ele já me viu, já ficou assim, né? Deu um clique, aí eu já pensei, quer ver? Quer ver? Aí vem. Aí ele falou assim: Nossa, eu vi, apareceu um vídeo seu na minha For You. Você virou hétero, mano? Aí eu, não. Não, mano, não virei hétero. Inclusive, amanhã eu tenho um podcast até com advogado. Porque eu achei tão absurdo falar que eu sou hétero que eu tô indo processar essa pessoa que falou que eu sou hétero. De tanto que eu levei pro pessoal real. Ai, Dai, mas você leva pro... É óbvio, era meu maior medo. Eu já ficava assim, cara, a comunidade já tá me invalidando. Aí você pega... E aí, aí a extrema-direita, ela aproveita as nossas brigas. Ela aproveita fragilidades, as nossas né? fragilidades. Ela aproveita o fato da gente brigar pra ver qual diva pop vai estar. Eles aproveitam a discussão de se bi e pan é a mesma coisa. Eles aproveitam a discussão de quem tá falando que sexualidade é fluida e não é fluida e fala, tá vendo? Eles nem são uma comunidade, olha lá, ó. Aí pega aqui o rostinho dessa aqui que eles já odeiam aqui, ó. E ela também, ela bate no cristianismo, ela bate nos cristãos. Vamos pegar essa imagem aqui, todo mundo já tá... Nos últimos 3 meses, meu nome foi bastante falado, sendo odiado por emos, por lésbicas, gays e crentes. Mas vamos ver o primeiro vídeo, o corte que a gente soltou na nossa página pra gente entender o contexto do que era. Isso. Eu tinha separado e é óbvio que saiu aqui. Mas tá aqui, vamos lá. O Bem mais expressiva, estranho né? mesmo foi a primeira vez que eu tive relação com homem, assim. Aí foi tipo, estranho. Mas depois que eu vi que eu gostei, eu fiquei, cara, eu tô chocada, mano. Como assim isso está acontecendo, mano? E eu sempre rejeitei isso da minha cabeça. Não é possível que eu goste de homem, cara. Isso é pecado. Eu já falei pro mundo. Como é que agora eu vou chegar pras pessoas, a cara mais platônica que foi apresentada pras pessoas. E não fui eu que me coloquei assim. Eu falava que eu era lésbica porque eu achava que eu de fato era. E aí, no momento que eu falei que eu beijo também homens, foi pra mim difícil de aceitar. Primeiro eu não me aceitei. Então eu falei, não, isso é fase. É só uma fase pós-término. Eu tô muito doida, eu tô pegando todo mundo. Preciso ir mais fundo pra entender. Porque eu tô com uma curiosidade que não sei. Daí fui com de tudo. Aí eu falei, não é ruim, não. Não é tão ruim como eu pensava, não. E aí, quando eu vi que não era, e que eu também era capaz de sentir prazer com outros corpos, aí eu falei, uau, é mais sobre o que eu sinto, não o que a outra pessoa tem. É isso, e ainda você fala, também. Eles, Você coloca, né, o eles também. cortaram, obviamente, a parte do que mais sobre o que eu sinto, que eu Tudo sinto que é- prazer com outros corpos. Eles cortaram essa parte, é óbvio. Exato. E a gente ainda coloca na legenda, sexualidade é fluida, é autodescoberta, é pra ser explorada por toda uma vida. Quer dizer, a gente ainda já coloca isso pra falar sobre, né, as milhões de possibilidades. E eis que, vamos já jogar o vídeo que rolou, um dos vídeos que rolou aqui. E assim, o que me deixa incomodada também é porque durante toda a minha vida artística, especialmente, né, quando eu me tornei uma pessoa inteligente, saí das prisões do conservadorismo. Me tornei uma pessoa inteligente. Quando eu me tornei uma pessoa inteligente e na minha vida inteira artística, eu sempre falei muito abertamente contra o conservadorismo. Tipo assim, a minha voz sempre foi muito ativa para usar a minha experiência sendo uma jovem conservadora. Eu fui, né, uma adolescente conservadora. E minha vida inteira eu usei artística para falar contra isso. Então, para mim, o que pega num lugar muito dolorido, é que vídeos
se você somar os views dos vídeos de eu falando coisas que eu realmente acredito, não dá o terço ou das músicas que eu tô falando que eu realmente acredito, que eu falo, não dá um terço das visualizações que dá. Por causa da organização desses caras. Tipo assim, de como eles sabem usar o algoritmo, de como eles sabem pegar uma meia-verdade, porque isso é uma coisa que eu falei. Eu falei o que tá ali. É um vídeo meu falando, não é inteligência artificial. E eles pegam isso, eles distorcem e contam a história que eles querem contar. E como eles são unidos e organizados, porque eles têm um propósito muito claro de acabar com a gente, e esse é o objetivo deles. Acabar com isso. Acabar com a gente, acabar com o que eles querem reproduzir. Se a gente não reproduz, a gente não serve. E mais que isso, eles querem reproduzir um sistema, né? É, e o capitalismo também, porque se não nasce mais gente, como é que vai perpetuar o capitalismo? E aí, nem sei se eles sabem que eles estão participando disso, essa galera. Eu acho que não é um mecanismo consciente, mas é um mecanismo que vai Mas eles se organizam porque acontecendo, eles sabem, eles têm tanta certeza que é errado e da mesma forma que a gente sabe que eles sofreram uma lavagem cerebral, para eles, a gente sofreu uma lavagem cerebral. Sim. Isso que é o paradoxo humano. Só que eles estão muito organizados e é difícil competir com quem está tão organizado em acabar com a gente e a gente tão desorganizado em pautas que só é relevante para, às vezes, a individualidade do ser humano e não para a comunidade inteira. Sim, total. Bom, vamos ver aqui Vamos ver o corte dele aqui. Não, e aí a narrativa, ex-lésbica, Conta sobre a sua primeira relação com o homem. já deixei, E ex-lésbica, eu sempre rejeitei isso da minha cabeça. Não é possível que eu goste de homem, cara. Isso é pecado. Eu já falei pro mundo. Como é que agora eu vou chegar pras pessoas, a cara mais... Foi com tudo de tudo. Ai, eu Com tenho tudo de Ai, tudo. claro que ele ia Eu falar não isso, pensava não. entendeu? E aí quando eu vi que não era, e que eu também era capaz de sentir prazer com outros corpos. Parabéns. Eu quero parabenizar esse homem que rejeitou parabéns o pro padrão de homem, fala. parabéns pra mim que se descobriu, não. Ainda colocou o cara, ainda colocou o vídeo do mano do The Boys. E é isso, né? Essa frase final que ele parabeniza o cara que conseguiu fazer isso, né? Isso é problemático, a gente vai entrar nessas problematizações, porque é problemático em muitos lugares, porque reforça a ideia do estupro corretivo, por exemplo. Mas logo daqui a gente já vê expressões de... A gente pode dizer que tem expressões claras de lesbofobia, né? De bifobia, fobia também. Não, bifobia finge que não existiu. É porque eles nem Eles sabem. nem existem, porque pra eles ou gosta de mulher ou gosta de homem. Gostar de mulher essa ele informação eles consegue ignoraram. conceber você gostar de mais de uma coisa, gente. E só o título ali, né? Então, assim, os comentários que isso gerou... Os comentários, assim, gente... Nem vejam, porque assim... não veja, eles vão fazer o quê? Vão ver. Vão ver. Eles vão ver. Que é Mas é o assustador. ser humano. E os que tem mais curtida, assim... É nojento. É nojento. É assim. nojento. Se eu pudesse, eu processava todos. Carol, isso tá tipificado, esse tipo de comentário não é uma brincadeira, né? Não, exatamente. Hoje, pelo que a gente vê do vídeo, né, principalmente pegar um corte de uma podcast em que você acabou de explicar qual era todo o sentido do que você falou. E no corte original, no podcast, a gente vê isso lá. Então, pegou uma parte daquele corte e acabou incitando ali diversos comentários discriminatórios, realmente. Né? Então, são discriminatórios pela orientação sexual, que até eles ignoraram ali a real orientação sexual, eles ignoraram. Mas, enfim, colocaram ali ex-lésbico, só a chamada ali, né? Os diversos comentários. Então, isso hoje, pela legislação, a gente tem a tipificação e a proteção, que inclusive está na lei que discorre e legisla sobre os crimes de racismo, que é o quê? É você incitar essa discriminação em razão da orientação sexual de uma pessoa. Então, isso não é, enfim, mas é a minha opinião. Se a sua opinião está indo contra a própria legislação e está ferindo também uma pessoa que está sendo discriminada por aquilo que ela declarou, por aquilo que ela sente, pela orientação sexual dela, então não está certo, né? Não é uma coisa que está só na sua opinião. A partir do momento que a tua opinião acaba chegando na esfera individual de uma pessoa, como na tua imagem, você sofreu discriminação, haters... Não, e pra mim, a distorção da minha mensagem, pra mim, é o que mais me pesa, assim, a distorção da minha fala. Isso. É pegar o que eu falei
pra fomentar o que eu sempre abominei. Isso pra mim é tipo assim, é quase... E aí eu não sei, até queria te perguntar, porque aí eu não sei até que ponto é fake news, porque é o que eu tô falando, não é inteligência artificial, é Você uma coisa falou, que eu mas foi falei, só que tirado de contexto. eles usaram É. pra fomentar uma coisa que eu abomino enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto ser humano que pensa. Então, não dá pra falar que é fake news, mas o que dá pra fazer, Sim. entendeu? Não, sim, nesse sentido, dá pra gente fazer, porque o que eu acredito, eu gostaria muito de acreditar que, pessoalmente, a maioria dessas pessoas, a quantidade dessas pessoas, não falaria isso na sua cara. Elas se escondem dentro de um anonimato que a internet traz. Então, você vai ver que ali, às vezes, tem fake comentando, às vezes tem pessoa que você não sabe nem o nome tem direito, não tem foto, não tem... Então, o grande desafio das fake news, dessas questões que são tiradas do contexto e colocadas de uma outra forma para incitar justamente discriminação, seja, né, pela orientação sexual, o racismo. Então, tudo isso, a gente tem um grande desafio que é a proteção do anonimato dessas pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Juridicamente falando, sempre que for possível identificar quem é a pessoa, né, numa esfera ali de violação à sua imagem, uma notificação extrajudicial, por exemplo, procurar a autoridade policial mais próxima, ou até mesmo dá para fazer isso online, e registrar um boletim de ocorrência para que a própria polícia possa investigar. E quando a gente registra, isso é realmente investigado? Em tese. Ela assim. Ela pode cortar essa parte. Pode cortar essa parte. Ela olha. Teoricamente, sim. Não, teoricamente, assim, você faz o registro do boletim de ocorrência, o que eles realmente vão investigar, só que eles precisam ter a autoria e a materialidade do crime. A autoria, a gente esbarra no que eu falei para vocês dos anonimato. Então, se eu não tenho endereço, se eu não tenho localização, eles vão procurar endereço de IP, localização. Hoje em dia, a gente tem tecnologia também para chegar. Mas você pensa, fazer isso com milhares de comentários, milhares de vídeos? Às vezes, também, outra forma é você se apoiar na própria comunidade, que foi o que você falou. Às vezes, a própria comunidade estava já me... Mas ela seria também um meio de você... Deveria ser, também acho, Pra, mas assim, não é vamos pra mim, não tem apoiar, vamos sido denunciar para cair. Muito mais fácil seria a gente conseguir tirar do ar com o apoio das pessoas denunciando, do que é muito mais burocrático um processo de investigação criminal ou um processo civil de indenização. Eu preciso localizar essa pessoa, eu preciso... Fora que, assim, essa prova da internet, a gente precisa colher o maior número de provas possível. Então, assim, prints. Os prints, por si só, eu normalmente faço um registro no cartório como ata notarial, para ter fé pública de que você não manipulou aquele print. Porque hoje em dia também... Hoje em dia, amor, É possível você... é possível. Então, é possível que a pessoa ainda impugne e fale, não foi eu que fiz. Essa imagem não existe, eu nunca publiquei isso. E excluir. Então, olha todos os desafios na prática que a gente tem. Apesar da gente ter uma legislação que protege, sim, esses discursos discriminatórios. Apesar de agora a violação à sua Meta ter imagem. liberado Discurso os discursos difamatórios. Então agora a gente tem um desafio maior ainda. Na prática, de fazer aquilo acontecer. Esse é o maior Mas desafio. a comunidade é também fundamental. Então, a gente, até a advogada está falando que seria mais fácil, mais eficaz se a comunidade se juntasse e se unisse para fazer o rolê acontecer. Então, acho que isso fica mais, Rápido, na minha né? opinião, um tipo assim, monas, Wake up call, vamos né? entender, vamos sim entender aí quem é que vai chartear, quando é que a Gaga vai fazer o quê, vamos parar de rivalizar a Pablo e a Glória, vamos parar de rivalizar a Ludmilla e a Anitta, vamos todo mundo dar as mãozinhas, escutar cada um que quer e falar do que realmente importa, porque a gente tá... Eu fico parecendo aquelas pessoas chatas, mas eu amo também essas... Twitter, kkkk, fã, base, war, fã, eu acho engraçado umas coisas, kkk. Só que o perigo que está acontecendo, igual, por exemplo, agora, a gente com o cara da extrema-direita, que eu não quero nem citar o nome, pegaram os tweets dele antigo e humanizaram ele. Olha aqui, ele gosta de One Direction, ele gosta de Miley Cyrus. Olha aqui, ele falando que como a nem gay, gente. ele é como a gente.
Aí a própria comunidade, mais uma vez, se dando um tiro nos 2 pés, divulgando a imagem dele, em vez de divulgar. Porra, faz isso com a Erika Hilton, meu irmão. Faz isso com sei lá quem. Exatamente. Faz isso com outra pessoa, faz isso com a diva pop de vocês favorita, não sei. Aí vai e transforma ele num ícone. Que no passado, aí, tá vendo? Ele só queria ser gay em paz. Aí começa a própria comunidade reforçar um monte de homofobia pra ser engraçadinho contra o Nicolas. Eu falei o nome. Que é hétero. E aí, o que ele faz? Ele vai lá no TikTok dele e fala: 14 anos depois, essa música ainda é uma pedrada. E aí tem comentários lá de gente da esquerda ou de adolescentes falando: nossa, nunca republiquei um vídeo dele, mas vou republicar agora. Nossa, kkk, ele entrando na onda. Nossa, ele é... sabe, tipo, parabéns a todos, sabe? Tipo, e isso me desespera. É desesperador. E é desesperador também porque é usar um argumento que eu acho muito nocivo, que é quando uma pessoa que a gente considera que é homofóbica, que é conservadora, a gente fala, ai, é porque é gay enrustido. Quer dizer, então o vilão, a pessoa que é ofensiva, a pessoa que comete crimes, é assim porque é gay? É. Quer dizer, porque a é gente da nossa não se comunidade. Quer percebe. dizer, A gente não se não! ouve. O que a gente está falando? A gente está se colocando como o grande problema. A gente vive reforçando que a gente é o grande problema. E eu falo por mim, a gente vive dentro da nossa bolha de amigos reforçando vários estereótipos. Entre a gente faz várias piadinhas, não tem como você falar que não. Aí só que quando você faz na internet, o povo fala, olha lá, ó. E você fala com seus amigos um monte de estereótipozinho e não sei o que lá, e aquela coisa. Quando a gente vai pra internet, especialmente entendendo agora que cada vez fica mais óbvio, né? Especialmente com os donos das big techs, todos unidos e apoiando esse discurso de ódio contra a nossa existência. Fica cada vez mais... Eu até esqueci o rumo que eu ia falar aqui, mas fica cada vez mais difícil quando a gente desvencilhar a vida real da vida digital. A gente é um cidadão digital. Então, não tem como... A gente está vendo que não tem como a coisa do digital não influenciar a vida real. Não tem como. Um post que você faz, seu primo viu e achou uma merda, ele vai ficar sem falar com você, meu irmão. Tipo assim, não tem como. Então, a gente tem que entender a nossa responsabilidade nesse mundo digital também agora. Mais do que nunca. E, tipo assim, beleza, usa o Twitter pra se organizar como um fandom lá, pra fazer sua diva pop crescer. Eu amo isso, eu vim de fandom. Eu amo. Eu ficava votando nas minhas diva pop favoritas o dia inteiro lá. Eu também achava ruim quando elas começavam a namorar um cara. Eu falava, não, eu queria que ela namorasse uma mulher. Eu era assim, eu sou assim, eu também faço fanfic na minha cabeça. Normal. Mas a gente tem que... Até a Anitta fala isso. Gente, mas vamos estabelecer só que a nível de prioridade? Porque eles também ficam lá na zoeira. KKKK. Só que eles têm um objetivo muito claro. Eles se organizam em fóruns. Eles se organizam eu não sei, a gente tem que aprender. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer... Eu já fiquei desesperada. Mas é desesperador mesmo. É não facilitar para que o algoritmo favoreça esse tipo de conteúdo. Então, a gente compartilhar, você engaja, qualquer engajamento que você dê para um conteúdo desse tipo, você está favorecendo para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então, se você quer engajar, quer comentar, quer compartilhar, e é muito importante que você faça isso, faça com aquelas pessoas que têm uma visão parecida com a sua. Então, se você quer comentar sobre esse vídeo, vai lá no @podcast Louva-a-Deusa, comenta nesse vídeo. Vai lá no conteúdo da Dailins, que também falou sobre esse vídeo, comenta, compartilha, né? Porque aí sim, a gente vai chegar mais longe. Os nossos conteúdos vão alcançar mais pessoas, né? Porque, do contrário, o que a gente está fazendo é favorecer eles. Agora, um ponto que eu queria trazer é desse comentário que ele abordou, que não foi um comentário único dele, né? Muitos homens parabenizando homens, falando, Cura gay, né? cura gay. Dá até pra Não, gente pipocar aqui na tela. Pipoca, porque eu esses quero que as pessoas... comentários. Eles vão ficar agora com um pouco de náusea, mas Inclusive gatilhos, mas... gatilho. Bom, isso reforça uma noção de que é muito comum, quantas lésbicas eu não conheço, ou já ouvi histórias e relatos que sofreram abusos
corretivos. Então, aquela noção de que a lésbica, ela só é lésbica porque ela não se relacionou com um homem. Ou porque ela não se relacionou com um homem certo. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima a mim. Quando eu aceitei que eu gostava de mulheres ali, né, em 2015, 16, eu acho. Falou assim, a pessoa falou pra mim, com essas palavras: eu espero que você seja por um homem. E eu lembro que eu fiquei em choque, assim, eu fiquei tipo... Jesus, você não é crente? Quer que eu... Hã? Eu não fiquei tão em choque. Hoje em dia, obviamente, as pessoas se arrependem amargamente de ter falado isso. Até hoje, caso se ajoelha, pedir perdão, ela fala, nossa, não, pelo amor de Deus, não sei de onde... Enfim. Então, eu já ouvi isso. E eu acho que isso é mais uma das coisas que vai ficando na minha cabeça pra eu realmente nunca me chegar perto de um cara. E aí reforçou talvez até a minha demora, ou, não sei, demora não, acho que foi no tempo que foi necessário para entender essa minha sexualidade. Mas antes, pra mim, era aquela coisa do 880. Eu pensava como os conservadores pensam, né, hoje, que tem que gostar ou de homem ou de mulher, que se você gostar de mais de um, você não é muito certo. Então, eu realmente compartilhava desse pensamento até eu entender que tá tudo bem. Demorou horrores. Olha aí, vou fazer 30 anos. Demorou quase a minha vida toda, sabe? Então, a gente precisa entender que o buraco é, assim, muito, mas muito mais embaixo. E muitas meninas lésbicas passam por isso e sofrem com isso. Assim, muitas. E eu passei. E tem mais um corte, né, agora que o mesmo corte, com o mesmo título, que a pessoa só acrescentou uma frase. A gente vai colocar só um print na tela, que é esse aqui, ó. Elas sentem ódio por amar homens. Aí você entra na página dessa pessoa que compartilhou, né, não é que ela compartilhou, ela gravou lá a tela ou salvou o nosso vídeo, publicou na página dela com essa ex-lésbica, conta sobre a sua primeira relação com homem, como se fosse uma ex-lésbica. Nossa, como se fosse ex-comunidade LGBT, como se tivesse convertido a um menino numa igreja evangélica. E ninguém é ex nada, gente. Que ideia é essa? Nossa, eu fiquei incomodadíssima com isso. Eu sei que eu não sou lésbica, mas ex-lésbica. Calma aí. Pode colocar foi no sentido pansexual, né? Coloca pansexual, conta sobre a sua primeira relação com homem, enfim. E aí ela acrescenta, elas sentem ódio por amar homens. Você entra na página da querida, ela é advogada, Carol. Advogada, psicanalista. Isso é o que mais me chocou. Ela ser psicanalista, Freud se revirando no caixão. Psicanalista. Bem que Freud era muito bifóbico, cara. E tem uma página falando sobre relacionamentos e tal, que você entra, eu tive essa experiência de entrar pra ver quem era. E, assim, assustadores as coisas que ela fala. Sim. Ela é uma super apoiadora do Trump, por exemplo, desse lugar mais, dessas noções conservadoras, enfim, e bastante preconceituosas. Quando eu bati o olho ali, a primeira coisa que eu pensei é, será que a gente consegue denunciar ela pra OAB? Porque a minha vontade é, tipo, não vai ser mais advogada. Você está cometendo crimes. Quem é que vai te advogar agora? Sim. O primeiro passo é sempre, antes de você ir a qualquer órgão de classe, então seja a OAB, que é o órgão de classe dos advogados, pode ser um CRM de médicos, enfim, você precisa fazer a denúncia, né? Então você registrar um boletim de ocorrência, se aquela postagem ou todos aqueles comentários incitaram ou essa discriminação, você precisa fazer esse registro para que a autoridade competente faça toda a investigação, isso no âmbito criminal, né? E para que ele faça toda essa investigação e, eventualmente, havendo uma condenação, que aí a gente vai depender de tudo materializado, né? Todas as provas. Então, colher o maior número de provas possível, sempre. Colher o maior número de provas possíveis e que seja uma pessoa identificável. Então, se fala que é advogada, provavelmente deve ter uma inscrição na ordem que dê para a gente descobrir o nome, o endereço, enfim, para conseguir seguir com isso, né, eventualmente, nesse sentido. E havendo uma investigação e uma condenação, aí sim é possível você ir até o órgão de classe daquela profissão e abrir
um processo administrativo de investigação, enfim. Aí a pessoa pode sim vir a sofrer, né, dependendo do caso, até uma multa, uma suspensão ou até exclusão. Então, é possível, enfim, dependendo do que acontecer ali, sofrer uma exclusão do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E no âmbito civil, assim, essas duas situações daqui foram mais que duas, a gente está aqui falando dessas específicas, mas tiveram outros cortes que viralizaram em outras Não, a páginas. ponto das pessoas chegarem pessoalmente pra mim e falar, eu achei, tá vendo? A pessoa chegou na minha cara e achou que eu tinha virado hétero. Realmente, isso espalhou de um jeito que a gente não imaginava e não né? esperava. Não esperava mesmo. Sim. E então, no âmbito civil, assim, elas podem pegar o nosso corte e usar na página delas? Podem usar o corte com a imagem da Dai? Enfim, como que funciona isso? Perfeito. Aí a gente vai entrar agora num âmbito que são dois âmbitos completamente diferentes. Um âmbito é da podcast, né, que fez toda a produção, enfim. Esse vídeo da podcast, ele tem uma proteção. E essa proteção é de direito autoral. Então, o uso indevido do corte, ou até mesmo da cópia integral ali daquele episódio da podcast, ele viola diretamente os direitos autorais da podcast. Então, isso é bem grave, porque existe toda uma produção por trás, todo um investimento para que a gente, nas plataformas oficiais, faça isso chegar no público que tem que chegar. Então, você pega isso e usa de forma indevida. E, além disso, para incitar toda uma situação de discriminação com a convidada da podcast, né, que foi ali, sofreu haters, teve ali a fala distorcida, tirada de contexto. Então, isso pode sim sofrer, isso pode sofrer um impacto no âmbito civil. E aí, nesse sentido, o que a gente precisa fazer? Identificar quem é a pessoa, fazer uma notificação extrajudicial, a gente sempre tenta, de forma amigável ali, resolver. Se não resolver, se não for tirado do ar, é possível, inclusive, que seja objeto de um processo, né? De um processo mais indenizatório. Aí a gente está falando em questão monetária, né? Para que sofra no bolso. Gosto para que de não patrocinar podcast, de repente. Pra que não quando dói faça no bolso é quando as novamente. pessoas realmente recuam. Essa é uma das vertentes. Eu vou A sustentar segunda os meus projetos daqui pra frente com Processando. isso. Pensou? Com o dinheiro de quem Processando. faz isso. Olha, aí esse é meu Com os sonho. Não, Era se a meu pessoa tivesse sonho. feito corte pra falar uma coisa que acrescentasse, divulgar alinhado com as ideologias, né, do podcast, pô, louva a deusa. Podcast apresentado por uma mulher que namora outra mulher. Tipo assim, de que mundo que eles foram... Como é que a gente foi parar nesse... Não, como que... Eu te pergunto. Como que a gente foi... Como que eles viram esse vídeo? Eles estavam assistindo... Um cara de extrema direita estava assistindo o vídeo e... Gente, eu também me Eu pergunto como não é que sei chega. como que chegou. uma Eu não sei se é loucura. alguém que me odeia muito, que aproveitou, nossa, isso aqui ó, vai Ficou fuder ela. obcecado, né? Porque eu tenho realmente haters em Obcecados. todos os lugares. Tipo assim, no rock, no pop e no meio dos conservadores. Gente, que assustador. Eu tenho a sensação que essas pessoas querem ter visualização. E conseguiram. Conseguiram. Eu tenho a sensação que elas querem ter. E acabam isso. concorrendo com a nossa plataforma Sim. oficial de divulgação da podcast. Então, assim, uma concorrência não autorizada, não foi autorizado o uso que foi indevido desse corte. Além do uso indevido, a gente tem algo ainda mais grave, que foi ele ter sido tirado de contexto para violar aí os direitos de imagem da convidada. Então, assim, aí a gente pode também falar em indenização em outro âmbito, no âmbito de, por exemplo, ter distorcido isso e dependendo ali do que foi falado, né, milhares de comentários. Tipo assim, mais de no 3, sentido 4 milhões de pessoas. A gente pode falar de danos morais? Sim, podemos falar. E aí seria mais num cunho também para não incentivar que isso aconteça, para que não fique impune. Então, assim, sempre registrar o boletim de ocorrência, ir atrás disso para que não fique impune. Né? E aí a gente vem para aquele desafio de muitas pessoas anônimas, muitas pessoas que a gente não vai conseguir identificar. Aí é o desafio da prática. Eu vou Por aproveitar isso que é mais esse- fácil a comunidade se juntar e E fazer tirar isso do acontecer. ar. Dai, você chegou até mim com essa coisa de, tipo, vamos nos organizar, né? Acho que parte da gente se organizar
é a gente fazer isso que a gente falou, de incentivar e engajar com conteúdo, nananã. Mas o que mais que você vislumbra, assim? O que você acha que a gente deveria fazer para se juntar na prática? Na prática, como é que a gente se organiza, hein? Cara, eu também é o que eu tenho mais quebrado a minha cabeça nos últimos dias. Enquanto artista, o que eu tenho pensado é... A gente tá vendo o que tá acontecendo. Todo mundo sabe a história, né? Já aconteceu. Então a gente meio que já sabe o que vai acontecer. Então, na minha cabeça, hoje, o que a gente tem de mais poderoso é a nossa imaginação. Porque é na nossa imaginação que começa tudo, que se cria uma nova realidade. E eu, enquanto artista, eu quero muito usar dessa minha imaginação para criar uma nova realidade onde, por que não, a sustentabilidade e a tecnologia não andem juntas? Onde talvez seja, assim, uma utopia, mas o que a gente achou que ia ser a distopia conto de Aia tá aí, batendo na porta. Então, isso a gente nem precisa imaginar, isso a gente já tá vendo acontecer. Então, qual que é a nossa... Acho que, na real, o ato de resistência agora é ter esperança. Só que esperança não passiva. A esperança é se apegar em símbolos como, tipo assim, tem a bispa. Vamos divulgar a bispa? Vamos falar da bispa? Olha lá a bispa, uma bispa mulher, defendendo... Gente, isso pra mim ficou pra história. Nossa. Ficou pra história. Ela, com toda a serenidade do mundo, olhando... Isso, quando eu vi isso, me deu esperança. Aí eu falei, isso me deu esperança, porque tem alguém que teve a capacidade, a coragem de olhar pra cara do Trump e falar assim, tenha misericórdia. Não, e naquele tom de voz... Naquele tom de voz, que aí... De misericórdia mesmo. De misericórdia, bem Jesus Cristo das ideias, porque é isso que eu... Então isso me dá... isso me deu esperança. Então a gente tem... Ainda estou aqui sendo reverenciada, enaltecida no mundo inteiro, que é um filme que mostra, inclusive... eu vi o Spartacus falando isso, que nem para as pessoas brancas e privilegiadas foi um momento fácil. Imagina pra gente. Então, assim, tem isso sendo enaltecido para que as pessoas vejam, né? Temos a Erika Hilton, temos o Pastor Henrique, temos... a gente tem uma galera que fala e que movimenta. A gente tem o seu podcast, a gente tem alguns artistas. Mas eu confesso que eu fico um pouco preocupada que eu não vejo tanto, tipo, artista que produz arte falando sobre ou produzindo arte que esteja inserida de fato nesse contexto que a gente está vivendo. Então eu acho que a gente tem que inventar um mundo nosso, um mundo onde, vamos a gente usar a tecnologia de uma forma legal? Vamos a gente falar aqui como você falou, fazer a nossa palavra. Vamos pregar aqui sobre, no meu caso, eu falo sobre Vênus e Netuno, que é a deusa que eu criei a partir de mim mesma, que é a integração dos polos opostos. Então é um universo que eu criei onde o bem e o mal, eles coexistem. Na real, não tem como ser só bem e ser do mal, porque senão vira um desequilíbrio completo. Então, acho que o poder que a gente tem agora é usar a nossa imaginação para criar realidades quase que paralelas ao tudo que está acontecendo, para a gente começar a ver outras coisas, porque a gente já está vendo o mal acontecer. Então, eu precisava muito que artistas se unissem e cada um na sua linguagem pintasse cenários no imaginário das pessoas, igual os Simpsons faz, sabe como previsse o futuro? Vamos prever um futuro diferente, a gente já sabe. Vamos lá, gente, eu não tô ignorando o que está acontecendo, mas a gente já está vendo. Então, vamos imaginar uma coisa melhor. Sei que é muito, quase impossível, mas é aparentemente a única coisa que a gente tem agora. Ai, amiga, eu não sei, o que você acha que a gente tem que fazer para organizar, além de fazer... Não sei, eu realmente... Eu acho que você fala né, gente... O afrofuturismo vem muito desse lugar também da gente imaginar, né? De se Solar Punk, já viu falar? Não, como? Solar Punk? Não. Eu não tenho tanto conhecimento profundo sobre, mas Solar Punk é um gênero de ficção científica que, ao contrário do Cyberpunk, que tem aquela estética densa, dark, que é também futurista, que é pós, né, fim do mundo... Só que você vê que o Cyberpunk ainda tem aquela coisa, tipo, é tecnológica, mas a tecnologia ainda é pra quem tem, aí a galera tem que viver no underground e não sei o quê, não sei o quê. E é escuro. Solarpunk não, Solarpunk é um futuro que você imagina a tecnologia e a natureza coexistindo e trabalhando juntas. Então é uma cidade... E tem gente que tem estudado construir cidades Solarpunk, por exemplo. Me irrita um Elon Musk da vida não pegar a porra do dinheiro dele e investir
em toda essa tecnologia Ai, para nunca, construir. né? Então, Nunca, mas não, né? então, é isso que eu tô falando. Ele Então, não- o Solar Punk tem muito essa Deus. pira de unir a tecnologia com a natureza, entendendo também a natureza como ser humano, não só Não a parte, não né? só a parte, né? E é isso. Muito legal. Tem. Mas eu acho que essa coisa da gente imaginar esses futuros é muito importante. E que nem eu falei pra vocês no off, assim, eu acredito muito que a gente tem que aprender com eles o que eles estão fazendo, tanto porque eles fazem muito bem feito dentro das redes sociais, quanto fora delas, né? Uma coisa que me ocorreu é, assim, eu sinto que para que todas essas estruturas, essas instâncias andem e nos protejam de alguma forma, porque hoje, ao meu ver, pelo que você me contou aqui ao longo da nossa conversa, é muito burocrático, demora muito, as coisas às vezes não cheguem no tempo que elas devem chegar, né? Enfim. Mas como que a gente faz para que cheguem no tempo que tem que chegar? Para que elas sejam ouvidas, né? Lógico, a gente precisa ocupar mais espaços, precisam ter mais juízes LGBTs ou conscientes, mais advogados, mais promotores, mais pessoas em todas as instâncias políticas e públicas, enfim, fazendo acontecer isso, né? Porque a gente precisa dessa visão para que o mundo mude, senão a gente fica sendo submetido a uma visão de uma camada única, que sempre foi a camada que controlou absolutamente tudo. Então, assim, como é que a gente faz para que a gente seja... Porque eu quero ser protegida, sabe? Isso que você trouxe é algo até muito profundo, né? Isso vem, inclusive, de toda a idealização por trás. Então, eu acho que o primeiro passo, ocupar espaços, é muito importante, né? Porque a interpretação de um determinado assunto, a interpretação, vai depender também da vivência daquele que está interpretando. Então, às vezes, a vivência sobre aquilo e aquela pessoa que viveu ocupar determinado espaço é muito importante. É um ponto que não tem como a gente fugir. É um ponto muito importante e eu acho que a gente teve grandes avanços nesse sentido. A gente vê, assim, eu tenho uma certa esperança nesse ponto porque a gente vê muitos avanços, principalmente na advocacia, né? Num período não tão distante, era ocupada majoritariamente por homens. Então, agora a gente já tem, né, inúmeras mulheres, temos também as pessoas da comunidade, mas precisamos ocupar mais, né? E dessa questão da burocracia, né, dessa questão da demora, isso eu acho que não é uma coisa que a gente vai conseguir 100% abrir mão, porque é também uma segurança de não ser uma coisa unilateral, isso é uma proteção para a gente também. Porque não vai poder chegar uma história contra nós distorcida e a gente não ter direito de defesa. E resolver de forma impossível, igual o ser humano faz às vezes também. Isso, então, apesar de, é uma segurança também para nós, né? Para que a gente possa ter um procedimento, principalmente legislativo, um procedimento legal pré-definido e que eu sei que tem que seguir aquilo. É claro que na prática a gente tem os desafios de trazer tudo isso na prática, mas... eu acredito que ocupar os espaços é uma coisa muito importante, trazer isso em pauta. A própria podcast que traz esse espaço. Eu acho isso lindo, para que isso venha para o público que tem que vir, para que todas as pessoas tenham um lugar de fala, para que possam falar. Então, acredito que é isso. Vou aproveitar isso para convidar você, que é advogada, que está assistindo esse episódio, para contribuir também nas redes sociais. Vai lá, marca a gente, marca @podcast Louva a Deusa, marca a Dai, marca a Carol, a doutora Ana Carolina. Não, pelo amor E compartilha com a gente a sua visão sobre essa temática, se você já vivenciou, já defendeu casos assim, porque é uma maneira da gente disseminar também essa forma da gente se proteger. E para além disso, compartilha esse conteúdo que você está assistindo nesse momento. Vão ter alguns cortes lá nas redes sociais, então já aproveita para seguir a gente. Aproveita para dar sua avaliação a esse vídeo, dê seu joinha, comenta aqui embaixo o que você achou, para a gente não
enfim, pra gente continuar perpetuando. Dê ideias de como a gente pode se organizar enquanto comunidade para Ai, ótimo. combater todo esse ódio sem se ferir tanto entre nós, Uhum. tá ligado? Enfim, dá ideias, sugestões, porque tá todo mundo tentando entender como fazer e como chegar nesse lugar. Eu acho que o debate começa assim, né? Então, é isso. A gente vai fazer também um vídeo com áudio para vocês divulgarem lá nas nossas redes. Eu quero agradecer muito por esse papo, Obrigada. gente. Muito Valeu. obrigada Ai, eu que por ter me agradeço. ajudado a organizar isso. Obrigada. Muito Valeu, obrigada. galera. Vamos juntas. É isso. Valeu. Até a próxima. Ó, Obrigada. nova temporada de Louva tá chegando em breve. Segura. Ansiosa. Eu também. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.